do desenvolvimento humano. Vocês sabem o que isso significa? Vamos aprender na aula de hoje. Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula será de História e Geografia e na nossa aula de História nós vamos falar sobre as fases do desenvolvimento humano. O que será que significa isso? São as fases que nós passamos no decorrer de nossa vida. Por exemplo, quando nós nascemos, qual é essa fase que vai da nossa primeira infância, porque ela vai desde a época que nós nascemos até os nossos 7 anos de idade, quando nós já estamos na escola. E o que é que a gente aprende nessa fase? Durante essa fase, quando eu sou bebê até meus 7 anos de idade, na minha primeira infância, o que eu aprendo? Eu aprendo a falar, eu aprendo a andar, né? Eu vou para a escola. Muita gente da nossa turma ainda está na primeira infância. Temos coleguinhas com 6 anos e outros que já fizeram 7 anos. Alguns já estão perto de fazer 8 anos. Então, até os 7 anos, estamos na primeira infância. Essa é a primeira fase de nossas vidas. Depois que completamos 7 anos, que começamos a perder o que? Nossos dentinhos, entramos na segunda infância. E essa fase vai dos 7 anos até os 12 anos de idade. Olha só, nós já vimos 2 fases do desenvolvimento humano. Tinha que lembrar para vocês, para que vocês tenham acesso a mais algumas imagens dessa explicação da aula de hoje, que vocês abram o livro de história, tá bom? E a página é a página 10. Vamos continuar? Olha só, já vimos 2 fases do nosso desenvolvimento humano. A primeira infância, do 0 aos 7 anos, e a segunda infância, que vai dos 7 aos 12 anos, quando começamos a crescer, a ficar mais independentes, conseguimos fazer algumas atividades sem a ajuda do papai e da mamãe, como por exemplo, conseguimos já tomar nosso banho, também conseguimos escovar os dentes, eles nos orientam e nos ensinam, e aí a gente começa a conseguir a fazer sozinho, tá bom? Outra coisa que a gente também consegue, desenvolver nessa fase é fazer novas amizades. Nós conseguimos fazer amizades com mais facilidade, conseguimos conversar melhor, porque já estamos maiores, de 7 a 12 anos, já somos crianças maiores. Isso nós estamos na segunda infância. Quando eu completo meus 12 anos, eu vou entrar na adolescência. Olha só, a adolescência é a terceira fase do desenvolvimento. Essa fase, nós já começamos a crescer e ter algumas responsabilidades, como os nossos estudos, que temos que ter desde o início, muita responsabilidade, mas isso se intensifica, isso aumenta quando nós somos adolescentes. Por quê? Porque fica muito próximo a nossa entrada na universidade, então temos que estudar mais, temos que nos dedicar ainda mais. E também já podemos ajudar o papai e a mamãe em casa, porque já somos grandes, de 12 a 18 anos. Quando eu completo meus 18 anos, já vou entrar na última fase. Isso mesmo, que é a fase adulta. Agora eu já me tornei um adulto e eu consigo trabalhar, consigo construir a minha família, porque eu já vou poder casar para construir a minha família e ensinar para os meus filhos tudo que eu aprendi com os meus pais. Então, eu tenho que passar por todas essas fases do desenvolvimento. Tia, e até quando vai essa fase adulta? A fase adulta, ela vai até quando a gente fica bem velhinho e morre. Então, temos 4 fases. Olha só, a primeira infância, que vai de quando até quando? Dos 0 aos 7 anos. A segunda infância vai dos 7 anos aos 12 anos. A adolescência, dos
dos 12 aos 18. E a fase adulta vai dos 18 anos até a gente ficar bem velhinho e morrer. Então, quando nós temos essas fases, gostamos de coisas diferentes, como por exemplo, quando nós somos bebês, o que é que a gente utiliza? Tia colocou um exemplo aqui, ó, uma chupetinha. Na nossa primeira infância, tem bebês que gostam de chupeta, de mamadeira. Então, são utensílios que utilizamos nessa fase aqui. Tá bom? E vamos crescendo e criando novos hábitos. Aqui na segunda infância, muita criança gosta de brincar nessa fase, né? Gosta de ir para o parque de diversões. Tia colocou aqui um escorrega como exemplo dessa fase do desenvolvimento. Vocês podem acompanhar no livro de vocês isso também, tá? Aqui, ó, na adolescência, alguns adolescentes gostam muito de se aventurar, de brinquedos mais radicais, como o que, ó? O skate. Muitos adolescentes gostam de skate, gostam de outras coisas também, tá? Eu trouxe aqui só alguns exemplos. Na fase adulta, nós já podemos pilotar ou dirigir. Então, por isso que eu trouxe aqui uma moto. Porque essa moto não pode ser usada por uma criança. Uma criança de 7 anos não pode sair por aí pilotando uma moto. É errado. Só podemos fazer isso quando estamos na fase adulta. Então, por que tia trouxe esses exemplos? Porque em cada fase de nossa vida, nós temos costumes e hábitos diferentes que vamos aprendendo durante nossa vida. Então, na hora de vocês fazerem a atividade, acompanhem aí no livro de vocês, tá bom? Na nossa aula de geografia, vamos ficar muito atentos ao nosso assunto de hoje e sobre o que tia Jéssica vai falar. Vamos abrir nosso livro de geografia na página 9 e 10. Nessas duas páginas, vocês vão acompanhar a nossa aula de hoje. E o nosso assunto é a Terra. E nós vamos saber sobre suas características e os seus movimentos. Isso mesmo, a Terra é um planeta que se movimenta e esses movimentos têm nome e através deles acontecem muitas coisas. Olha só, como é o nome de nosso planeta? A tia já falou aqui, ó. É o planeta Terra. Olha só, aí vocês vão acompanhar no livro de vocês tudo sobre o seu formato e suas características. Nós observamos aqui o formato de nossa Terra, né? Que é um planeta que nós moramos. Olha só, esse planeta, ele tem em sua maioria, como a gente pode ver aqui, ó, água. O planeta Terra também é conhecido como planeta água. Por quê? Porque grande parte do seu território é formada por água. Mas essa água aqui não é só água doce, não. Grande parte dos oceanos a água é salgada. Então, ó, nosso planeta é conhecido como planeta Terra. E aqui representa as partes verdes como a parte que não é água, né? As partes territoriais que podemos viver. E aqui, água, tá bom? E aqui nós já falamos sobre algumas características do nosso querido planeta, que é o planeta Terra. Agora nós vamos falar dos seus movimentos. Olha só, a Terra possui 2 movimentos. E quais são eles? Os movimentos de rotação e translação. O que é que acontece quando a Terra realiza esses 2 movimentos? Tia vai explicar para vocês. Vamos prestar muita atenção. No movimento de rotação, é um movimento que a Terra faz em torno de si mesma. Então a Terra fica girando em torno de si mesma. Fica girando, 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 girando. Esse movimento de rotação, ele tem a duração de 24 horas. E o que é que ele causa? Quando a Terra faz o giro todinho, durante todo o dia, ela vira dia e noite. Por quê? Porque quando a Terra está girando, ó, ela está girando, nós vemos que o dia, né, aqui no nosso país, no Brasil, vira dia, e enquanto isso, no outro lado do planeta, vira noite, porque ela está completando o seu giro. Então, fica a luz do sol, ela vai refletir na lua, que vira noite. Quando
giro e ela volta a sua face para o sol, né? Que é onde nós estamos, no Brasil, quando ele está virado para o sol, aí vira dia. Quando ela vai girando, que a luz reflete só na lua, vira noite. Então, o movimento de rotação, ele é responsável pelo dia e pela noite. E qual será o outro movimento? É o movimento de translação. E o que será que esse movimento faz? O que é que ele causa? Se esse aqui gera o dia e a noite, se o movimento de rotação ele é responsável pelo dia e pela noite, pelo que será que o movimento de translação é responsável? Olha só, tia trouxe aqui um exemplo. O Sol, né, ele está aqui. E o movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Como nós vamos observar, o Sol está lá, no lugarzinho dele, e a Terra leva, ó, um tempão para fazer o movimento em torno do Sol. Não é o mesmo tempo do movimento de rotação, porque em rotação ela só vai fazer aquele giro pequeno e pronto. Mas no movimento de translação, a Terra vai fazer um grande movimento em torno do Sol, até voltar ao seu lugar. Esse movimento tem o nome de translação. E o que é que acontece com ele? Ele dura 365 dias e 6 horas. Olha só, um ano para a Terra terminar esse movimento, porque é muito grande. É um movimento de translação. É responsável pelas estações do ano. E quais são as estações do ano? Primavera, verão, outono e inverno. Então, o movimento de translação, que dura 365 dias e 6 horas, é responsável pelas estações do ano. E o movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma, um giro que ela faz em torno de si mesma, ele dura apenas 24 horas e é responsável pelo dia e pela noite. Tia, e como é que a Terra consegue fazer esses dois movimentos e a gente não percebe? Percebe sim. Nós não conseguimos sentir com muita frequência porque para nós fica muito devagar, principalmente o movimento de translação. Mas o movimento de rotação nós podemos perceber. Se vocês agora, né, saírem, olharem para a janela e observarem as nuvens, se elas estão se mexendo. Esse é um movimento que a Terra está fazendo, de rotação e também de translação. Só que o de translação demora mais, são 365 dias e 6 horas. Olha só, então hoje, na nossa aula de geografia, nós vimos que a Terra, o planeta que vivemos, tem várias características e também tem seus movimentos. E quais são os movimentos? Os movimentos de rotação e